Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos começar louvando ao Senhor com o hino Redenção do cantor cristão. Nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor, onde nunca perigo qualquer pode entrar. Vida gloriosa na graça do Redentor. Salvos por Jesus, cantaremos nós no céu. Glória, glória, Pai, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei dos céus, Senhor. Todos nós os remidos com gratidão, juntos num regozijo eternal com Deus, louvaremos a quem nos deu tal salvação. Ceia ao Cordeiro de Deus e Senhor dos céus. Salvos por Jesus, cantaremos nós no céu. Glória, glória, Pai, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei dos céus, Senhor. Oh, que grande verdade, que grande luz, paz, favor, redenção, alegria, amor. Tudo nos vem pela morte na cruz. Esse Cordeiro de Deus divinal, Senhor. Salvos por Jesus, cantaremos nós no céu. Glória, glória, Pai, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei dos céus, Senhor. Pela fé no Senhor recebemos paz, dom gracioso de Cristo Jesus, o Rei. Deus-nos, pois salvação que é completa e veloz. Você livrou-nos do justo rigor da lei. Salvos por Jesus, cantaremos nós no céu. Glória, glória, Pai, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, vemos de o ver coroado, Rei dos céus, Senhor. Quão alegres seremos na verdade, pois veremos Jesus que na cruz venceu. Provas Ele nos deu já poder, vendo aqui, oh, que ditosa esperança do povo seu.
salvos por Jesus, cantaremos nós no céu. Glória, glória, a salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, temos de o ver coroado, e do céu, Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero em nome de Jesus Cristo agradecer ao Senhor, porque por misericórdia está preservando as nossas vidas. E com amor e cuidado tem nos dado de uma forma magnífica. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande misericórdia, favor e perdão. Pai Santo, nós dependemos em tudo do Senhor. O Senhor já disse: sem mim nada podereis fazer. Então, Senhor Deus, tanto fazer como efetuar depende do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e nós te louvamos por estarmos aqui. E estamos com o Senhor na sua casa, junto com o teu povo. E te pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo ilumine a cada mente e a cada coração dos que estão presentes, dos que estão nos ouvindo no YouTube, no Face, no Instagram, na nossa rádio web. Ó Senhor, tenha misericórdia e que o Senhor possa trabalhar nos corações, despertando a igreja, principalmente, Senhor Deus, estes desigrejados que na pandemia se apostataram e estão sem rumo e sem direção, perdidos, Senhor Deus, como palha ao vento. Tenha misericórdia, abra, Senhor Deus, o entendimento, o coração, que eles possam, Senhor Deus, de novo estarem louvando, exaltando, glorificando o teu nome e testemunhando que Cristo é o Salvador da vida deles. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, hoje, na nossa série Norteando Nossas Vidas pela Palavra 4, eu quero convidar os irmãos para estar lendo a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 24, dos versículos 10 ao 12. Mateus, capítulo 24, dos versículos 10 ao 12. E eu convido você a abrir a sua Bíblia e estar colocando aí a data de hoje, 1º de novembro de 2023, norteando as nossas vidas pela palavra 004, porque é muito importante, e faça anotações na sua Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é pecado você fazer anotações de textos correlatos da palavra de Deus. O pecado é você não ler a Bíblia. O pecado é você não examinar as Escrituras. E o Senhor Jesus Cristo, ele enfaticamente diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você não precisa nem colocar a igreja que você está, você não precisa nem colocar o nome do pregador. Mas coloque esses textos porque são muito importantes. E quando chegar em casa, ou quando tiver um tempo, esteja lendo tudo isso que foi falado aqui, para ver se de fato está na palavra. Porque o que vale, amados de Jesus Cristo, é a palavra. Porque quando nós estamos dizendo, norteando as nossas vidas pela palavra, a palavra é o Logos. O Logos é o Verbo é Deus. Então é norteando as nossas vidas em Deus. É Ele que disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos na nossa bússola o norte, é Cristo. E o apóstolo Paulo disse, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Norteie-se. Aqui, se nós fôssemos usar ondas FMs ou AMs, nós teríamos que sintonizar. Mas é mais do que sintonia, é visualizar pela fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Então, norteie-se, aprume-se. Qual é o lado? Qual é a direção? A direção é a palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não adianta largar a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, com um raminho verdinho que foi lá do Corpus Christi. Isso não resolve nada, não espanta assombração, não espanta fantasma, não espanta capeta nenhum. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Estude a Bíblia, vale só o que está escrito. Então, vamos ler Mateus capítulo 24, versículos do 10º, 11º e 12º. E muitos nesse tempo serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por haver-se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos falar com Deus mais uma vez? Ô Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Abra o coração, a mente e os olhos da fé. E tenha misericórdia de nós que estamos aqui. Pai, que esta palavra hoje seja uma palavra de libertação. Que essa palavra de hoje seja uma palavra de salvação. Que essa palavra de hoje seja uma palavra de cura física, emocional e espiritual. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa repreender agora no nome de Jesus todo espírito contrário. Pai Santo, eu quero te pedir, por gentileza, Senhor, os que estão aqui e que vieram aqui e que ainda não tiveram um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e participarão do culto, eu te peço que o Senhor Deus possa estar abençoando com a tua proteção, que o anjo do Senhor possa se acampar ao redor e não permitir que o diabo leve a pessoa para o outro caminho, de onde tem aprisionado as vidas, seja em qualquer coisa que eles estejam aprisionados. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo, que o Senhor Deus quebre toda a obra de Satanás na vida daqueles que aqui estão. E que o domínio de Satanás na vida deles encerre hoje aqui no nome de Jesus. E que eles não se envergonhem mais. E que eles não sofram mais. Que a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus e o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho, esteja sendo derramado sobre cada um. E o Senhor diz que quando uma pessoa é do Senhor, o inimigo não toca. Então a maldição de ser prisioneiro de Satanás chegou ao fim. É para o teu louvor, é para a tua glória, porque o Senhor
comprou-os com o teu precioso sangue na cruz do Calvário. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Não dá para falar do que temos para falar hoje sem voltarmos no que falávamos domingo próximo passado à noite, no seu último versículo, que é o versículo 9. Alex, você pode colocar aí 24:9. Então, 24:9. Então vos entregarão para serdes afligidos e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amados de Jesus Cristo, eu não sei se vocês têm o costume de ver notícias em outras mídias que não seja televisiva, dessa televisão de notícias editadas. Estava vendo em alguns aeroportos onde entendiam os seguidores de Mohamed que havia judeus a bordo. E multidões estavam querendo entrar nas aeronaves de voos internacionais para tirarem os judeus de dentro da aeronave e os matar. Isso aí é alguma coisa que, se não se vê na televisão, você deve procurar. E você consegue ver no Instagram notícias que estão acontecendo na hora. E não é fake, é real. Você vê, é ao vivo. Então, você olha estas questões, o ódio que o islamismo tem dos judeus. Mas não para por aí. Este mesmo ódio que eles têm dos judeus também tem dos cristãos, sejam eles nominais ou autênticos. Eles vão dominar o mundo. E eles não são cristãos. Pelo contrário, são anticristos. Essas questões são questões para você entender o que Jesus Cristo está falando aqui, sentado no Monte das Oliveiras, não como eu estou sentado aqui por causa da artrose, mas Jesus sentado, a multidão distante e os discípulos próximos, com curiosidade, e pergunta sobre algumas questões que já havia perguntado antes acerca daquilo que mostraram para Jesus, e Jesus disse a eles que não ficaria pedra sobre pedra. Está aqui o Senhor falando em particular para atender a curiosidade. Olha só, a curiosidade dos discípulos trouxe a eles informações do dono do mundo de coisas que aconteceriam, porque ele é o dono do tempo, ele sabe de tudo o que vai acontecer com antecedência, ainda que seja em bilhões e trilhões de anos. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas que vão acontecer, de todas as pessoas. Ele conhece a cada um, sabe de tudo acerca de todas as coisas no mundo visível e no mundo invisível, no físico e no espiritual e no imaterial. Ele sabe. E ele está dizendo aqui que questões que aconteceria em detrimento de situações
das sociedades, das épocas, dos tempos e coisas concernentes a o modo de vida, de fé de cada um e do que vai acontecer, e as coisas vão se afunilando. É um desfecho, é alguma coisa que está chegando ao seu ápice. Então, essa é uma palavra profeta de quem é sacerdote absoluto, de quem é profeta absoluto e de quem é rei absoluto. E ele não está em uma narrativa, ele está desvendando o mistério dos tempos e das coisas. Este é Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. E quando ele fala, e estas coisas são coisas duras de se ouvir, e para quem tiver uma cabeça boa, para quem tiver o coração voltado para o Senhor, para quem é templo do Espírito Santo de Deus, deve dar glória a Deus. Porque o amor de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que ele avisa. As coisas não vão acontecer sem que antes nós soubéssemos. Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca. Deus mostra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama e por amor ele está dizendo, porque sabia que hoje, 1º de novembro de 2023, nós estaríamos aqui e você estaria aí onde você está, nos ouvindo aí nas nossas mídias, e você é um privilegiado de estar ouvindo, porque Deus te ama e quer que você se prepare para se encontrar com Ele nos ares. Amados de Jesus Cristo, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio. Ontem os satanistas abriram um portal, uma chave. Ontem, no dia dos mortos, porque aqui nós comemoramos amanhã, né? Mas o Halloween, aqueles que amam a morte. Passava eu, sexta-feira, em frente a uma casa na rua da Maria Inês, e tinha à frente de uma casa humilde, com um pé de arruda, uma comigo ninguém pode, alguém com uma foice e com uma vestimenta de morte. Estava com um som. Parei o Monza em frente à morte e disse para a morte, Jesus te ama. Eu não sei porque entraram tudo para dentro. A morte saiu correndo. Amados de Jesus Cristo, as pessoas veneram a morte, mas quem está nos falando está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele venceu a morte, é o único que venceu a morte. E ele diz, ó morte, onde está a tua vitória? E ontem foi dado pelos satanistas. Ontem foi o dia máximo. 3 anos e meio. A primeira semana de Daniel, dos 3 anos e meio, está sendo contada. Sem contar que, de 2023 a 2030, quando a ONU decretou aí a outra virada da chave, que é do anticristo, então e aí entra questões de datas, mas mesmo que isso não seja real, mesmo que Jesus Cristo não volte daqui a 3 anos e meio para que o Espírito Santo suba com a igreja redimida e lavada no sangue de Jesus Cristo, você deve se preparar para se encontrar com o seu Deus. Porque eu creio que
todos nós que estamos aqui vamos morrer. Se não chegarmos ao arrebatamento, nós vamos morrer. E se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Então, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então, Deus nos ama e por nos amar, Ele profetizou e o seu escrito está na palavra. Amados de Jesus Cristo, esta palavra profética de Jesus Cristo, nos 3 versículos que lemos, ela fala de 5 coisas. Apostasia, que é estado. 5 estados de coisas. Apostasia. Traição. Ódio interno. Heresia e desamor. São 5 pontos para nós meditarmos nesta noite. E eu queria pedir ao Alex aí, por favor, que colocasse aí Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Quando nós lemos o Salmo 51, e que é o salmo que o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, se arrepende do seu pecado de adultério contra Betseba, uma coisa fica evidente ali, da tristeza profunda, física, emocional e espiritual que Davi enfrentava. E ele disse a Deus: torna-me a dar a alegria da salvação. Se você perguntar para qualquer irmão que é recém-batizado aqui, para ele explicar o que está sentindo na alma, o que está vivendo. Se pudessem, estariam lá na igreja cedo à tarde e à noite. Se pudessem, estariam cantando, louvando, proclamando, porque algo de novo aconteceu, mudou a história, mudou a vida, nasceu de novo, o nome foi escrito no livro da vida. Sabe o que é ter o nome escrito no livro de Deus? Pertencer a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Sabe o que é isso? Não é estar escrito em um rol de membros, ter uma carteirinha de identificação, pertenço à igreja tal, sou remido, lavado no sangue do Cordeiro. Amados de Jesus Cristo, essas questões são importantes. Quando nós vivenciamos agora, há pouco tempo atrás, e a igreja ficou fechada 2 anos, e o pós-pandemia, no esfriamento das pessoas, que mesmo com todas as lives e todos os cultos sendo feitos da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma responsabilidade, tremor e temor, as pessoas têm tempo para todas as coisas, mas não têm tempo para Deus. Houve uma evasão muito grande nas igrejas. Houve um fechamento de muitas igrejas. Apostataram. Não são pessoas que saíram simplesmente da igreja. Foram pessoas que saíram da comunhão com Deus. Foram pessoas que voltaram como a porca lavada voltou ao chiqueiro, como o cão que voltou ao seu vômito. Muitas vidas voltaram, desacreditaram, disseram para Deus: eu não quero mais isso. O mundo oferece muitas coisas, há muitos prazeres que a vida dá. Acaba não, mundão! Trocaram Jesus por nada.
Eu costumo dizer para as pessoas que evangelizo: olha, lá no inferno não vai ter cachaça. Lá no inferno não vai ter arruaça. Lá no inferno não vai ter funk. Lá no inferno não vai. As pessoas ficam olhando para o pastor, mas não tem o que falar. Por que perder a vida? Por que perder a oportunidade de ser salvo, de ser lavado no sangue de Jesus Cristo? E aqueles que vieram a Jesus Cristo, por que voltar e ter um estado 7 vezes pior do que tinham? Lembram de como viviam antes e se preparem para sofrer 7 vezes mais. E as pessoas encantadas com esse sistema de coisas deixaram a Cristo e trocaram a Cristo por quase nada, como Esaú trocou por um prato de lentilha a sua primogenitura. Trocar Cristo por nada. A apostasia tomou conta da igreja, porque essas questões, esses 5 pontos que destacamos aqui, do qual o primeiro é o esfriamento espiritual. Uma vez em 2000, viajando em uma excursão missionária pelo Nordeste, um grupo de moças do interior de São Paulo, que foi conosco nesta caravana missionária, disse-me: eu estou vindo nesta viagem porque eu estou cansada espiritualmente. Cansado espiritual? E aí eu pude ver, porque eu tive em Lagoinha, né? Goianinha, Rio Grande do Norte, em uma escola. Depois de muitos dias de viagem, todos já se conheciam. Eu tive que botar uma cadeira em frente à sala das meninas e a sala dos meninos e dos casados que foram sem as esposas. Aquele dia foi tragédia para muita gente, porque ali os cansados espirituais iam deitar e rolar. Amados de Jesus Cristo, não se cansa de Deus, não se cansa de glorificar, de exaltar, de proclamar Cristo, de testemunhar de Cristo, de viver para Cristo. Não se cansa. É espiritual, não é físico, não é emocional. É espiritual. É alguma coisa assim que deve se abraçar e ir até o fim. Mateus capítulo 5, versículo 29, Alex. Mateus 5, 29, faz favor. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo o seu corpo lançado no inferno. Os encantos dos olhos, as concupiscências dos olhos, somadas às concupiscências da carne. Pensei que estaria hoje conosco aqui alguém que a mãe é missionária aqui na nossa América e de que falou certas coisas e disse: sabe, pastor, eu não quero mais me casar. Já juntei com 3 maridos. Aí eu pensei, falta 4. 7 maridos tivestes e o que tens agora não é teu. Amados de Jesus Cristo, um casamento só não é fácil. Imagina 3, imagina 4, imagina 5, imagina 6, imagina 7. 7 grupos de cunhados, 7 sogras.
Ô Jesus, tem misericórdia. Amados do Senhor Jesus Cristo, as pessoas, elas apostatam da fé por pequenas coisas, por pequenos prazeres, por pequenas vontades. 1 João, Alex, 2,19. 1 João 19, 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E aí não é membresia de igreja, tá, irmãos? Aí é corpo de Cristo. Aí é a igreja gloriosa. Aí é aqueles que se diz que são crentes, mas que não passam de cretinos. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é categórico em dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que mas deu é maior do que eu. Então, quando você vem a Jesus Cristo, entrega a sua vida a Cristo, é lavado no sangue de Jesus Cristo, você pertence a Cristo e o inimigo não te toca. A apostasia é daqueles que erram o céu por 40 centímetros, da cabeça para o coração. Aqueles que não guardam, aqueles que não têm o temor a Deus, aqueles que não têm o princípio de toda a sabedoria. O que você tem é um presente de Deus, o que você tem é uma graça de Deus. Graça é um favor imerecido, você não merece, mas Deus te ama e deu, ofertou a você com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna, para que você não seja condenado. Mas as pessoas preferem ir para o inferno. O inferno é para baixo, é mais fácil. O céu é para cima. Porfiar por entrar pela porta estreita. Eu vou trocar o quê? Para onde eu vou? Vou ficar com Jesus até o fim. O que disse Jacó para o anjo? Eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Abrace a Jesus. Agarre a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Confia em Jesus. E não troque Jesus por nada. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o pior. Isso é palavra do apóstolo Paulo. Há quase 2000 anos atrás. Que não era como Cristo, que ele não podia enxergar o depois. Se Paulo, com 1,49 m, com 39 quilos, dizia que era o pior de todos os homens, é que não me conheceu com 1,78 m, com 170 quilos. Eu sou pior dos piores, mas Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Apostatar por quê? Tião, você quer voltar para trás? Você quer voltar a sair da igreja agora à noite, como você chegou aqui antes, sair para ir tomar Maria Mole lá naquele boteco? Oh, amados de Jesus Cristo, essas questões vão voltar para trás, porque eu não tenho mais para onde voltar. É olhando para Cristo. É prosseguindo para o alvo da soberana propiciação, é Cristo. Olhe para Cristo, busque a Cristo, sirva a Cristo, se entregue a Cristo. O final é céu, é vida eterna, não pelos seus méritos, mas dos méritos de Jesus Cristo. Graça, você não merece, mas Ele te ama de uma forma tremenda.
Amados de Jesus Cristo, 2 Timóteo 1,15, e eu gostaria de passar agora para traição. Tudo isso que eu te falei até então está em apostasia. Pastor, o senhor não acaba a mensagem hoje. Dá para fazer em 2, 3 tempos aqui, não tem problema nenhum. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Traição. Você sabe que todos, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Aí, amados de Jesus Cristo, eu quero colocar junto a este texto, Isaías capítulo 8, versículo 15, que já se cumpriu. Porque Jesus falara aos discípulos que o abordaram na saída do templo, e ele falou sobre, ali no versículo 37 de Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Isaías 8,15 fala de Israel. Isaías 8,15 fala de Jerusalém, que está, muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Fala acerca do que aconteceu. Era profético, porque foram 37 anos antes, e já aconteceu. E o que Jesus Cristo aqui está falando agora sobre a traição, ele fala acerca, amados, de amigos, ele fala de parentes, ele fala de irmãos nominais de igreja. Então, o amado, quando vê 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo foi deixado sozinho, foi traído. Por certo havia ouvido, olha, assim como Noemi falou, assim como aquela nora falou a Noemi, onde você se deitar, deitarei eu, onde você pousar, pousarei eu. Às vezes nós achamos que somos cercados de amigos. Na nossa frente é uma coisa, nas nossas costas é outra. Quantos e quantos foram delatados na antiga União Soviética, até por pastores da igreja, e foram perseguidos e mortos. Traição, fingimento, aparenta ser amigo, conhece a rotina, sabe onde mora, o que gosta, o que não gosta, o que fala, o que não fala. Trair-se-ão uns aos outros. Por quê? Você é cristão, você vai morrer. Mas se você denunciar alguns aí, você não vai morrer, você vai ficar preso. E vai ficar 30 anos preso, mas não vai morrer. Ó, o pastor Sérgio mora lá, tem os netos tudo lá naquele quintal. Você pode chegar e entrar, é assim, 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 assim. Trair-se-ão uns aos outros. Ó, amados de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo está falando é que aconteceu, é que acontece, e nós vemos aí países aí como a Coreia do Norte, pessoas sendo traídas, que participam das igrejas nos túneis e no subsolo, e que as pessoas são pegas e são torturadas e dizem onde estão. Amados de Jesus Cristo, na Síria, na Turquia, em todos aqueles países lá, se um pai tiver uma filha e um filho que mudou de religião
e veio para o cristianismo, o pai tem autoridade para apedrejar o filho e incendiá-lo dentro da sua própria casa. Acha que, por ser princípio das dores, é alguma coisa simples? O Senhor Jesus Cristo fala em primeiro plano, em primeiro degrau, apostasia. Nós já contemplamos, nós já vemos. Agora fala sobre traição. Trair-se-ão uns aos outros. A desconfiança vai passar a reinar. Mas não adianta mais ter cuidado nenhum, porque isso aqui tem tudo que é seu. Isso aqui está desligado, né? Vírgula. Ouvem tudo o que falamos. Sabe onde nós estamos. Sabe a nossa rotina. Mas ainda haverá traidores. A palavra de Deus também fala o ódio interno. Amados de Jesus Cristo, hoje menos, dada a dimensão, mas se você ver as denominações cristãs, somos batistas, somos tradicionais. Os batistas pentecostais já não nos vê como crentes. Por quê? Eles não têm o Espírito Santo. Eles não falam língua estranha. Como se o dom de línguas fosse maior do que o amor. É o menor de todos os dons. Igrejas, assembleias. Amados de Jesus Cristo, de assembleia para assembleia. A gente tá rosinha aqui, porque já era para ter trocado, não é? Porque lá em novembro é azul, né? Nós já estamos em 1º de novembro, já é azul, né? O rosa já caiu. Mas a assembleia rosa não se dá com a assembleia azul. Mas os dois têm o Espírito Santo. Os dois têm o dom de língua. Um é mais comprida do que o outro, mas os dois têm dom de língua. Se você é do ministério da Igreja Rosa, se você for para o ministério da Igreja Azul, você não vai sentar lá na frente de jeito nenhum. Se você era pastor lá na Igreja Azul e vai para a Igreja Rosa, você não vai ser pastor lá nem que a vaca tussa. E se a vaca tossir, eles dão xarope e vique para ela. As pessoas que usam o véu, as pessoas que usam o coque, as pessoas que não raspam o subaco, as pessoas que não raspam a perna. É um negócio esquisito. Esse negócio de falar que odiar-se-ão uns aos outros. Eu lembro que quando tinha 18 anos de idade, eu só não tinha coragem de pagar o preço, mas ardia dentro do meu coração o desejo de evangelização, de testemunhar de Jesus Cristo. Vim para a Cruzada Mundial de Literatura, ali lá em São Paulo. E quando eu cheguei, onde era a sede da Cruzada Mundial de Literatura, tinha um grupo de pessoas e que me receberam com alegria. E eu cheguei todo empinado, mocinho, 18 anos, parecia frango, né? Peito estufado, achava que era... Cheguei e cumprimentei um e outro. Aí um deles perguntaram para mim, de que igreja é o varão? E eu não passava de uma varinha, magrinho. Aí eu disse, da Igreja Batista Tradicional. Então não é crente. Aí viraram as costas, eu falei, meu Deus, como é que eu vou evangelizar aqui com essa turma? Meu pai, sem mãe, sem igreja, sem pastor. No 3º dia lá daquela reunião, eu nunca tinha estado no meio de neopentecostais e pentecostais. Aí ia orar, eu ficava assustado.
e era um negócio louco. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Cheguei para o pastor Alberto Blanco e disse para ele, pastor, me perdoa. Eu não quero ser da Cruzada Mundial de Literatura, não. Eu vou voltar para casa. Estou com saudade da minha mãe e do meu pastor e da minha igreja. E saí correndo de lá de dentro. Amados de Jesus Cristo, há ódio entre os cristãos que defendem mais a denominação, atos e costumes, do que propriamente a palavra de Deus. Onde está o amor? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é o maior de todos os dons, mas por ter apostasia, por ter traição, é ódio. O que é as obras da carne? É prostituição, é lascívia, toda aquela sorte de coisas ruins, mas que não deveriam estar mais. Essa traição aqui, ela deveria ser para aqueles que são corintianos, né? Para essa turma aqui, para os funkeiros, para os pagodeiros, mas são de crente para crente. Ó, eu vou dizer uma coisa aqui. Você veio me perseguir, mas ali na rua Gabriela tem uma igreja, tem um pastorzão ali que dá um churrasco e tanto. Em vez de pegar nós, vai pegar aquele gordão. Ô, amados de Jesus Cristo, ódio. Mas como pode o crente ter ódio? Como pode o crente apostatar-se da fé? Como pode o crente trair? A palavra diz que parece. Estava conosco, mas não era dos nossos. Dá para entender que dentro da igreja tem infiltrados. E são infiltrados de Satanás, né? O diabo diz, olha, vai lá para a igreja, já que eu não posso ir, vai lá você, que é meu cavalo, e se junte no meio deles e cria problema para o pastor. Vai lá e deixa aquele gordo em estado de miséria. Apronte, traia, faça fofoca. Amados, essas questões estão dentro da igreja, nós não estamos falando lá do mundo. Lucas 21, 16, fala de algo mais grave ainda. Aí entra na casa, com a mulher que você no altar disse que ia até que a morte separasse. Que você tem um sonho de paternidade, de criar filhos, de formar família. Então aí vem a traição. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Você acha que você corre mais risco do que eu? Todos nós corremos o mesmo risco. É só o princípio das dores. Não é a grande tribulação, porque quero crer em nome de Jesus Cristo que nenhum daqueles que estão me ouvindo aí agora e estão aqui na igreja agora ficarão para a grande tribulação, porque aí já não tem mais o Espírito Santo e a igreja de Deus já não está mais presente. Mas haverá gente ainda. Haverá gente ainda, mas entregues para a morte. Mas Paulo diz, para mim o morrer é lucro. Amados de Jesus Cristo, tem gente que não quer morrer de jeito nenhum. Tem gente que não quer morrer de jeito nenhum. Mas eu tenho um amigo, e há muitos anos eu não falo com ele, e ele falava da apostasia, falava da grande tribulação com alguém com uma motosserra Squarna e ele puxava aquela cordinha, dava partida nela, dava umas aceleradas e falava assim para
o camarada nega a Jesus Cristo. Aí a pessoa dizia, eu não nego. Aí o cara com a motosserra pegava e cortava os dedos. Nega Jesus Cristo? Não, cortava a mão. Nega Jesus Cristo? Não, cortava o antebraço. Nega Jesus Cristo? Não. O amados de Jesus Cristo é a visão que ele tinha da grande tribulação. E a visão que a gente tem do princípio das dores é algum sofrimento? Não, amados. Olha aquelas pessoas que foram lá no 8 de janeiro. Olha com quem que elas estão presas. É na Papuda. Olha o que elas estão enfrentando, com quem que elas estão. Você acha que o princípio das dores é mel na chupeta? Coisas terríveis estão por acontecer. E a bondade e a misericórdia do Senhor está a nos avisar. Prepara-se para te encontrares com o teu Deus. Não seja um que se apostate da fé. Não seja um traidor. Não seja um que odeia aquilo que é para amar. E aqui nós aprendemos, e o Sebastião, em uma reunião nossa dos homens aí às sextas-feiras, diz que mensagem forte é aquela de amar os inimigos. Deus não morreu pelos amigos. Pode ser que para um amigo alguém ouse morrer. Jesus morreu por mim, que era seu inimigo. Ele me amou. Amados de Jesus Cristo, apostasia, traição, e agora, ódio interno. Mateus 10, 21. Mateus 10, 21. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai, o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais, e os matarão. O senhor quer ser crente? Imagina o filho se não for crente. Preferia ser quando era antes. Agora eu vou matar você porque você é crente. Você criar um filho. Mãe que passou noites e noites em claro. Que teve dor de dente, teve furúnculo, teve tudo quanto é sorte de... E aí por causa do evangelho. Ser torturado porque é cristão está dentro desse tempo das 35 semanas, que é o princípio das dores. Essas questões são questões assim que nunca nós pensamos. Eu jamais imaginaria que, nascido em 27 de dezembro de 1957, na rua Machado de Assis, 948, estaria vendo o que eu estou vendo hoje, no relógio de Deus que é Israel, nesta ONU, neste projeto de um governo único em 2030, com o anticristo já vivendo entre nós. Eu jamais imaginaria. Estou na igreja desde 1960. Me assustava mensagens escatológicas, porque coisas horríveis são. E as pessoas gostam de ouvir coisas agradáveis. Eu vou lá naquela igreja, nada, só fala de fim de mundo, só fala disso, só fala lá daquilo. Quem me avisa? Meu amigo é. Deus é meu amigo, Ele está me avisando. Ele está me avisando porque Ele me ama, porque Ele quer que eu me prepare, porque Ele não quer que eu vá para o inferno. A senhora esperava a irmã Celinha viver um tempo como hoje? Está acontecendo, não está acontecendo. E é mentira que o pastor falou lá da igreja rosa com a igreja azul? A senhora veio da azul ou da rosa? Da rosa. A senhora veio da azul? Aí veio para... Graças a Deus, o dia que a senhora chegou aqui, né? Amados de Jesus Cristo, são questões assim que para se preparar mesmo, Tião. É aquilo que o pastor diz à igreja: amarra a tua calça. Se prepara para se encontrar com o teu Deus.
E as heresias? Gente, primeira heresia, apóstolo no dia de hoje. Apóstolo? Só aqueles que estiveram com Jesus Cristo. Só. Paulo era abortivo. Eu, quando fiz as 3 leituras bíblicas na cidade de Barueri, me juntava com um moço chamado, eu não posso dizer o nome dele, senão ele vai, porque ele me acompanha. Eu vou falar assim, Bispo Hugo, de uma igreja só. Já era uma heresia. Como que um bispo pode ser bispo de uma igreja só? Bispo é do clero católico, que ele administra as dioceses, né? Várias igrejas. Então ele era bispo de uma igreja só. E aí, dentro do conselho de pastores da cidade de Barueri, aparecia alguns apóstolos. E eu cutucava o bispo Hugo. Bispo, mas como ele está conservado, como pode um indivíduo desse com mais de 2000 anos de idade estar tão conservado assim? É mentira! É heresia! E as mensagens pregadas, ainda que usem a palavra, muitos dos testemunhos, muitos das curas, muitos dos milagres, muitos dos... É mentira! É heresia! Vamos ver aí, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolo de Cristo. Fingimento. Não tem os que se apostatam? Não tem os que traem? Não tem os que têm ódio múltiplo? Tem os que fingem ser apóstolos. Você quer heresia maior do que uma mulher ser apóstola? O dono do mundo, Jesus Cristo, único Senhor e Salvador, quando veio ao mundo, teve 12 apóstolos, nenhuma apóstola. Como é que depois de 2000 anos Jesus mudou a história e agora tem apóstola? Mulher de pastor hoje é pastora. E você quer largar a Ludmila brava, chama ela de pastora. Pastor, pastora. A Ludmila hoje estava até dando risada junto, né? Que é masculino e feminino, meu neto tomou uma nota vermelha lá na escola, tinham, por causa do masculino de vaca. Qual que é o masculino de vaca, Dimitri? Vácuo. Oh, amados de Jesus Cristo, é heresia pura. Mas tem apostilas aí. É heresia. Vamos lá, hein? 2 Timóteo 2, 17 e 18. 2 Timóteo 2, 17 e 18. Heresia. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Aí, se uma hora vocês quiserem, eu digo para vocês quem é esse Himeneu e Fileto, que eles trouxeram de transtorno na vida do apóstolo Paulo e na igreja. Estes são apóstatas, se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns perverteram a fé. É que nem os que guardam o sábado, que diz que em 1815 Jesus subiu ao céu. Não, ele foi ao céu ao terceiro dia, ficou 40 dias, ele ressuscitou, e aos 40 dias ele subiu ao céu, está o céu à direita de Deus. Está. Então são algumas coisas erradas que se falam e que arruma adeptos e seguidores que são nutridos de muito zelo
pela denominação. São gatos, não são ovelhas. Amam a casa, não amam o dono. São questões muito sérias, amados de Jesus Cristo, que é Jesus. Olha, é Jesus que está falando. Prepare-se, igreja. Se é o princípio das dores, 1/3 da população da terra vai morrer de guerra. 1/3 da população da terra vai morrer de peste. Estava conversando com alguém nessa semana que disse que no país dela a Covid-19 está matando muita gente. Estão querendo mais pestes, porque querem diminuir o número de pessoas na face da terra. Tem muita gente, a terra está muito pesada. Olha aí que está acontecendo, aquecimento global. Olha o pum da vaca, olha aí essas coisas. Oh, amados de Jesus Cristo, apostasia, traição, ódio, heresia. E essa aqui deveria ser a que faz com todas estas questões descerem pelo ralo. É a falta de amor. É o desamor. Eu já não amo mais. Como pode alguém largar da outra pessoa porque já não ama mais? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, não trata com leviandade. O amor é benigno. E aí há o desamor. As pessoas estão frias. Você vê que no nosso país as pessoas amam mais passarinho do que gente? Matam ser humano. Você entra lá na delegacia, você entra pela porta e sai. Vai lá em Jacupiranga, Jé, mata um saruê. Ou vai lá na minha casa, que agora estão se acasalando lá, então forfela lá na nossa casa. Vai lá matar o saruê e sai quando a ambiental estiver passando em frente. Um saruê te dá prisão. Mas você não tem habeas corpus, você vai cumprir a pena. Mate um ser humano. Então as pessoas amam o animal, mas não amam o homem. Passa um cachorrinho aqui, lá na rua, solta aí. Se for bonitinho, e durante o dia, principalmente dia de sábado, que essa rua ferve, né? Solta um cachorrinho aí. Qual é a raça lá daquele cachorrinho seu zóio do lar, Marcelo? Hã? Vocês que ouvem melhor que eu, esse aí. Ele não atravessa 15 metros, que já tem gente para acolher o bicho. Mas passa gente aí em frente, catando lixo o dia inteiro, fuçando as caçambas. Ninguém chama para dentro de casa. E a imagem e a criação de Deus. É muito sério essas questões. É ou não é? Mas a gente é crente. A gente é diferente. A gente ama o próximo quando ele está longe. Oh, amados de Jesus Cristo, essas questões são importantes. E aí eu vou estar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. 2 Timóteo 3, de 1 ao 9. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Princípio das dores. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste desses também.
São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, os quais se deixam levar por toda a espécie de desejos, tanto um quanto o outro. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, que é a palavra. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Dois personagens terríveis também, como Janes e Jambres, se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados da fé. O último, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amados do Senhor Jesus Cristo, conhece alguém? Tem algum parente? Tem algum dentro de casa que são desobedientes aos pais, que são irreconciliáveis, que não tem jeito? Eu lembro que lá em Goianinha, quando eu já tinha esgotado toda a sorte de conselhos e medidas, eu disse a um pastor que já foi recolhido pelo Senhor, eu disse: pastor Walter, eu creio que uma situação dessa é só para o Padre Quevedo. Isso não existe. Mas era um ônibus com 52 missionários. 2 Pedro 2,9. 30 dias juntos, só Jesus Cristo. 2 Pedro 2,9. Mantenha-se fiel. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigos os ímpios para o dia do juízo. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, se você tiver coragem, volte no domingo pela manhã. Se tiver mais coragem ainda, volta domingo à noite. Porque este norteamento nosso, das nossas vidas pela palavra, não é terrorismo. É apenas o Senhor avisando: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Agora você vai chegar lá na sua casa, fique pelo menos meia hora sem ligar a sua televisão. E medite na palavra de Deus um pouco. Discuta, pode até meter o pau no pastor. Já se viu um homem daquele tamanho ficar sentado pregando? Nunca vi isso. Pode até fazer isso, mas pense um pouco no que Jesus está falando à igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu amor para conosco. Esta palavra já está aqui há muitos e muitos anos. Desde quando os teus servos inspirados as escreveram e os copistas copiaram, até chegar na era da impressão e chegar até nós, nessa cidade que a cada um segundo se sai uma Bíblia. E nós estarmos mais uma vez falando sobre o fim dos tempos, de todos os tempos do fim. Que o Senhor tenha misericórdia e que o teu povo tenha cabeça para compreender, para que de fato seja como Jesus já advertiu: não vos assusteis, mas se preparem, nos preparemos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.